O batismo não é um rito de iniciação de origem cristã. Não existia batismo nas páginas do Antigo Testamento, porque o batismo ele passou a ser um elemento, um rito de iniciação do judaísmo essênio. Isso no chamado período intertestamentário ou período interbíblico. No Novo Testamento, temos João Batista. Na verdade, Batista não é o sobrenome dele, né? João o Batizador. Batista é a forma como Almeida o apresenta, poderia ser traduzido como João o Batizador. Ele era conhecido como batizador porque ele fazia esse trabalho de mergulhar as pessoas como rito de iniciação ao judaísmo essênio. Algumas coisas que o cristianismo adere na sua praxe cotidiana, falo de cristianismo de origem, vem do judaísmo, como a prática do jejum, que os cristãos já no cristianismo de origem praticavam, mas advém da sua cultura judaica, né? Esther jejuou, outros judeus jejuaram, a prática do jejum como forma de se aproximar de Deus, de suplicar a Deus. O batismo também. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão do batismo, até exorta dizendo: há um só batismo. Os historiadores do cristianismo, eles salientam a respeito que os primeiros cristãos dão continuidade ao rito batismal. É necessário batizar aqueles que estão iniciando na fé, para que esse batismo se torne uma espécie de confissão pública diante das demais pessoas. A grande questão que eu quero problematizar aqui com vocês é o método batismal. Porque tem irmãos, tem pessoas que juram de pé junto que o método correto de se batizar é por imersão. E tem outros que diz que o método correto é por aspersão. E qualquer um que faz contrário, às vezes é submetido a um rebatismo. Essa determinada pessoa precisa ser rebatizada para ser aceita na determinada instituição. Se você gosta desse tema, esse é um dos temas que nós apresentamos na nossa disciplina de eclesiologia do nosso curso básico em teologia, ok? Bem, você que está chegando no canal, eu sou o Roberto Silva, sou doutor em Ciências da Religião, há 16 anos leciono teologia e ofereço teologia a nível presencial e EAD, à distância. Quiser saber mais, o meu contato é o 11 970 98 42 32. No cristianismo, então, de origem, os primeiros cristãos, a prática do batismo é continuada. O próprio autor de Mateus fala sobre o direcionamento de Jesus a respeito do batismo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então os cristãos, eles utilizam o rito batismal que veio do judaísmo como uma forma de simbolizar que aquela determinada pessoa está iniciando na comunidade cristã. É um novo adepto. É um rito de iniciação à fé cristã e o mesmo tendo reconhecimento diante da comunidade. A grande questão, queridos, é que a igreja passa por momentos da história. Durante o cristianismo primitivo, não existia igreja, no que tange o modelo tradicional de hoje. Durante o cristianismo primitivo,
Paulo desembarca em Filipos, Atos 16, prega na beira de um rio para mulheres. Ali era uma eclesia, era uma reunião de oração. Paulo desembarca em Atenas, Atos 17, prega aos atenienses na praça. Esse ato também se torna uma eclesia, uma reunião cultica. Paulo prega na casa de Áquila e Priscila. Esse ato também se torna uma reunião cultica. Então, o que é a igreja no cristianismo de origem, retratado no primeiro século no livro de Atos dos Apóstolos? Reuniões culticas em praças, beira do rio, casas e etc. As pessoas eram imergidas ou submetidas ao batismo, só que ainda não existe uma igreja oficializada. A igreja oficializada dentro de um aspecto tradicional, predial, um lugar para receber as pessoas para efetuarem suas liturgias e atividades culticas, e isso advém já do cristianismo romano, quarto século depois de Cristo, quando o cristianismo romano, pelo imperador Constantino e seus sucessores, contribui para que o cristianismo se tornasse a religião do Estado de Roma, uma vez que Roma adota o cristianismo como religião oficial, ela oferecerá a esses cristãos espaço físico para suas reuniões culticas dominicais. Claro que eles tinham a permissão de falar das suas confissões cristológicas, que o Império Romano já tinha adotado a visão do Atanásio a partir de uma linha de que Jesus era divino humano. Então a pregação tinha que ser uma pregação com uma cristologia atanasiana, mas Roma está de olho, porque um dos objetivos foi trazer o cristianismo para o império, visto que era uma religião muito grande. Os antecessores de Constantino assassinaram cristãos e isso foi um problema. Cristãos mortos que viraram mártires e se tornaram heróis das comunidades cristãs. O cristianismo cresce. Então Constantino contribui para que o cristianismo seja a religião do Império Romano. E uma vez que se torna religião do Império Romano, ele oferece espaço físico, o Império Romano oferece espaço físico para as reuniões culticas dominicais, só que essas reuniões precisam seguir uma linha cristológica atanasiana e também não podem falar mal do Império, porque antes o Império Romano ele era até retratado como a besta nas literaturas apocalípticas, canônica e apócrifas. Agora não mais. O Império Romano seria um império que proporcionaria proteção aos cristãos, uma nova interpretação pela qual os cristãos deveriam entender que o Império Romano era a autoridade política constituída por Deus e não mais uma espécie de besta. Nesse aspecto, o Império Romano oferece igreja, templo, espaço predial para as reuniões culticas e também oferece um método de batismo, que é o batismo por aspersão. E aí demorou, queridos, até vir o outro batismo, que é o batismo por imersão. Nós vamos ter aí séculos que o cristianismo católico domina. Nós vamos ter os pré-reformadores, que não tem muita força, e nós vamos ter as igrejas reformadas do século XVI. Então, do século IV ao século XVI, o cristianismo que predomina é o cristianismo católico e o método batismal que predomina é o batismo por aspersão. No século XVI vem a igreja luterana, a igreja da reforma. Muitas pessoas fazem de Lutero um grande herói com as suas 95 teses, mas esquecem que o método batismal
Luterano é aspersão. Aí depois nós vamos ter a igreja presbiteriana com a influência do pensamento calvinista, que também é aspersão. Esses batismos são batismos por aspersão. E posteriormente os anabatistas contribuirão para o surgimento do meio batista, que propõe um batismo por imersão para questionar as igrejas que tinham vínculo estatal, porque os batistas entendiam que o Estado e a igreja eram duas instituições que deveriam andar separadas e não juntas. Uma forma de protestar é o método batismal diferente, imersão e não aspersão. E aí, queridos, eu gostaria da opinião de vocês. É relevante o método, na sua opinião? É preciso batizar por aspersão porque esse é o método verdadeiro, o método mais antigo do cristianismo institucionalizado? Ou não? É necessário batizar por imersão, porque talvez era o batismo que João Batista fazia e os essênios faziam e precisa imergir e não só jogar água. Quero ouvir a sua opinião. Na sua opinião, o método deve ser o batismo por aspersão ou o batismo por imersão? Meus alunos do curso básico de teologia irão discutir a partir das pesquisas e aprofundarão esse tema. Então nós estamos discutindo com eles e eu abri aqui no canal para compartilhar com vocês um pouco também das nossas discussões. Um grande abraço, queridos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, nos ajude a chegar a 2.000 inscritos e expandir esse número para que o canal cresça e tenhamos a possibilidade de nos dedicar ainda mais no que tange o formar e informar, transmitir conhecimento para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.